Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Gente, que empolgação que eu tô. Tô muito feliz. Afinal, é a minha primeira viagem depois da pandemia, então parece que eu estou começando de novo. Que coisa boa. Estava muito ansiosa para estar aqui com vocês. De fato e de verdade, eu estava muito empolgada. E estou empolgada porque conforme eu ia estudando aquilo que a gente ia conversar hoje, parece que eu ia sendo tomada pelo Espírito e a convicção de que o Senhor está fazendo algo aqui nesse lugar. Você crê nisso? E essa noite Ele vai continuar fazendo algo extraordinário na vida de muitas aqui. E quando eu recebi o convite, logo em seguida recebi também o tema da conferência. E eu fui um pouquinho a fundo, até para entender, gente, é que eu sou bem chata para estudar e eu demoro muito tempo, eu gasto muito tempo nisso. E aí eu fui conhecer o ciclo de flores, gente, bem loucura, né? Mas eu falei assim, eu quero conhecer qual é que é o ciclo da flor, já que o tema é refloresça. E aí eu peguei uma árvore em específico, que é o ipê. Vocês conhecem o ipê? Todo mundo conhece o ipê, né? Acredito que sim. Eu amo essa árvore, acho ela lindíssima e falei, vou pegar ela aqui para estudar. E conforme eu ia lendo sobre, eu não sei se você conhece como é que funciona o ciclo do ipê, eu fui ligando e comecei a perceber quanta semelhança tem com a nossa vida. Olha só, eu quero ler para vocês um pedacinho só do que eu encontrei. Lá estava assim: o estresse causado pelo frio e principalmente pela seca é o que aciona o ciclo biológico do ipê, indicando que é tempo de florescer. Os ipês, em geral, são espécies caducifólias. Traduzindo, quer dizer que, no momento de maior sofrimento do ano, o inverno, elas perdem completamente as folhas. Trata-se do sinal de que estão estressadíssimas e prestes a florescer. Ou seja, é da experiência de quase morte, do seu flagelo frente às severidades do clima, que vem a beleza dos ipês. A planta entende o estresse como um sinal de que seu fim pode estar por perto. E como resposta, busca produzir o máximo de sementes para deixar descendentes. Uau! Eu comecei a ler sobre isso e o tema da conferência é refloresça. Florescer, todo mundo aqui sabe o que significa. Dar flores, frutificar, dar brotos, aparência de flor. Mas reflorescer, é necessário que você passe por todo o ciclo para que você floresça. E esse ciclo vai depender de um processo específico chamado inverno. Vai depender que você permaneça plantado durante o sofrimento, permaneça naquele lugar para que você novamente floresça. E que você faça esse ciclo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você morrer. E o ciclo da árvore, ele passa por isso. É o broto, é as flores que se abrem, elas caem, ficam sem nada. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu sou péssima para cuidar de flor. Eu afogo todas elas, ou eu mato seca. É um horror. Mas eu achei uma flor que só precisa molhar uma vez na semana. Ainda assim, eu quase matei ela, mas eu falei, essa aqui não morre. E aí eu comecei a cuidar dela. Mas eu não sei se você tem essa impressão. Quando você olha uma árvore que não tem flor nenhuma, você fala, tá morta. Não é? A gente não tem essa impressão? Quando a gente não vê folha nenhuma, flor nenhuma, você fala, acho que vou arrancar, né? Não tem mais vida.
E assim, muitas vezes, nós fazemos com a nossa vida. A gente olha para nós e fala, morri. Porque veja fulano, quanto ela tem brilhado, florescido, crescido. E eu estou sem flores. Estou seca, estou morta. Porém, é extremamente necessário você entender que ciclo da vida você está passando. Para que você não aborte aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque em momentos de tristezas e dores, qual que é a coisa mais comum a se fazer? Se livrar da dor. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio. Agora o parto, agora não, há muito tempo, né? Mas quando nós vamos para o trabalho de parto, estamos entre mulheres aqui, anestesia. E assim por diante. Esse é o natural do ser humano. Nós não conseguimos lidar com a dor. E quantas vezes na sua vida Deus estava fazendo algo que foi necessário passar por processos de dor e de permanência, e nós saímos desse lugar porque queremos evitar a dor. É muito comum. Porém, se nós queremos florescer, o inverno faz parte. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar. Continua entre nós, Deus. Queremos te ouvir como nunca ouvimos antes. Queremos te sentir como nunca sentimos antes. Nos dê experiência e um marco na nossa vida, Jesus. Começa algo novo nessa noite, Deus. Confronta o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa te enxergar. Jesus, começa a fazer algo na vida dessas mulheres que estão aqui, que precisam ouvir algo nessa noite da tua parte. Venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que você abrisse, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus, ele compara a nossa vida a uma corrida. E é muito interessante que essa corrida, ela não trata de uma corrida de quem chega primeiro, mas trata de uma corrida de quem chega até o fim. Ele diz: se você permanecer na corrida até o fim, você alcançará o prêmio celestial. Interessante pensar que, se olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns segredos importantíssimos para que a gente possa permanecer até o fim em tempos de inverno, em tempos de primavera, em tempos de verão, e então florescer e florescer e florescer. O primeiro segredo, ou melhor, a primeira coisa que ele fala é que nós temos 3 direções para onde olhar enquanto percorremos a corrida da vida. A corrida da vida é a vida que você tem, que Deus te deu, no contexto em que você está inserido,
neste tempo presente, com as lutas que você enfrenta, com as alegrias que você enfrenta, esta é a corrida. E o autor diz, para você permanecer e chegar ao fim e receber o pleno prêmio celestial, que é o encontro com o Senhor, que é a eternidade, que é a plenitude, é necessário olhar para 3 direções. A primeira direção que ele fala é, olhe para trás. Ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, quem é essa multidão de testemunhas? É só vocês olharem no capítulo 11, um capítulo antes desse que nós estamos lendo, ele traz heróis da fé, pessoas comuns, como eu e você, pecadores, com falhas, porque se você for estudar a história dos heróis da fé, você fica até meio escandalizado, não é? Você fica, nossa, mas nem eu tenho coragem de fazer isso, e ele se tornou um herói da fé. E ele traz nesse capítulo 11, aquilo que nós devemos imitar. Eu vou dar esse desafio para você levar para casa, de você ler o capítulo 11 todinho, porque eu tenho certeza que isso vai te encher. Mas agora eu quero dar uma pincelada só em alguns para você entender de que multidão que nós devemos olhar. Ele diz assim, eu vou pincelando, tá, gente? Só me escutem aí, depois vocês confiram. Ele diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, motivo por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar filho. E aí ele vai contando sobre vários outros heróis da fé. E ele começa dizendo, Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, olhe para eles. Olhe para eles. E o que nós vemos de similaridade em todos eles e que a palavra nos aponta para imitar? A fé. A fé. Muitos deles, ou todos eles foram cheios de fé. Mas eles foram cheios de fé porque eles viram, e então eles foram tomados de fé por aquilo que eles viram que ia acontecer e falou, eu vou chegar lá porque eu estou vendo o que vai acontecer. Não. Eles não sabiam o que ia acontecer. Porque a fé é a certeza daquilo que não vemos, porém nós confiamos que o Senhor sabe o que está fazendo. E por eu confiar no Senhor, eu tenho fé. Outra coisa que nós vemos em comum é que eles confiavam em Deus em meio às adversidades. Quando nós lemos os textos corridos, quando nós nos aprofundamos sobre as histórias, parece que as coisas foram simples. Mas nós percebemos adversidades profundas. Inclusive, pessoas que no meio disso tudo duvidaram. Sara, vocês lembram que Sara riu? Porque ela duvidou. Mas ela permanece. E nós vamos percebendo que, no fim das contas, todos esses heróis, por permanecer, mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos conflitos internos, mesmo em meio às dúvidas, eles permaneceram até o fim. E sabe, eu não sei, mas a impressão que eu tenho, inclusive nos atendimentos pastorais lá em Joinville, minha cidade, na Onda Dura, que é a minha igreja, quando eu atendo as mulheres,
eu não sei, mas eu percebo que, e até em mim isso também é meio comum, a vontade de desistir. Ai, mas está muito difícil. Não dá para mim, isso não é para mim, porque senão, se fosse para mim seria fácil. Eu não sinto, sabe, paz. Será? Será que você não sente paz ou será que você não quer passar pelos processos que o Senhor está te empurrando para passar? Sabe o que Romanos 5 diz? Que se gloriem nas aflições. Por que a gente deve se gloriar nas aflições? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe o que Ele está dizendo? É que em meio, nós devemos amar as aflições, e não porque de alguma forma temos prazer na dor, não é isso, de forma nenhuma, mas não fuja dos processos que o Senhor está fazendo na sua vida. Permaneça, confie que Ele sabe o que está fazendo, porque se você permanecer, você vai passar por esse processo, e você vai chegar num lugar de descanso, onde você vai olhar para trás e falar, uau, o Senhor me sustentou. E quando chegar novamente o processo, outros processos na sua vida, você sabe que o Senhor fez uma vez, o Senhor fez 2 vezes, o Senhor fez 3 vezes, e o Senhor vai continuar me sustentando. Então, as aflições produzem em nós perseverança, porque de alguma forma nós olhamos para esse Deus que nos sustenta mesmo nas tribulações. Então nós podemos perseverar. E quando você persevera 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você se enche de esperança. Porque você fala, uau, esse é o meu Deus. Ele não falha, Ele não mente. Você começa a ser provada dentro do seu coração de que o nosso Deus não falha. E é o que Ele fala. E a esperança não nos decepciona. E aí ele continua, primeiro ele fala, olhe para trás. Agora ele vai dizer, olhe para cima. Olha o que o texto diz, eu vou repetir. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Manter os olhos fixos em Jesus é uma das coisas, é um dos desafios mais difíceis que a gente tem, não é verdade? Facilmente nós somos distraídos, facilmente nós começamos a nos desprender os nossos olhos no Senhor e começa, mas se esse dinheiro não vir, as coisas estão acabadas. Facilmente nós esquecemos do Senhor, de confiar no Senhor, e aí nós vamos nos apegando, mas se Ele me deixar, para mim é morte. O que o texto está dizendo é, ei, não tire os olhos de Jesus. E olha só que coisa mais linda, ele diz, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Sabe por quê? Ele é o autor. Ele com a sua própria vida deixou a sua glória, encarnou como homem, por causa da fé que Ele tinha no próprio Pai. Ele, se Jesus entregou a sua vida, quem somos nós? Será que Jesus podia confiar plenamente no Pai e nós não? Será que nós somos tão autossuficientes assim que
Às vezes eu posso crer no Senhor, mas às vezes eu não vejo, eu preciso dar o meu jeitinho. Ei, Ele é o autor da nossa fé. Ele inaugura a prova de que nós podemos crer no Pai. E Ele também é o consumador. Na cruz foi consumado. Ele chega na cruz e diz: terminei a prova do que vocês precisavam para crer que o Pai ama você, que o Pai cuida de você, que mesmo nas dores o Pai está. Ele se entregou na cruz. Do que mais eu e você precisamos para crer no Senhor, que mesmo no inverno do nosso ciclo da vida, achar que o Senhor nos abandonou? Assim como uma flor, quando nós arrancamos ela, aqui no caso ela não deve estar plantada, porque ela não é de verdade, mas quando arrancamos a flor da terra, da sua raiz, ela é interrompida. E o que ela acontece com ela? Morre. Quando você é arrancado da fonte da vida, que é o próprio Jesus, você vai morrer. Talvez não a morte física necessariamente, mas não há vida naquele que foi tirado da fonte da vida. E ele também diz: olhe para frente. O grande segredo de Jesus para percorrer a corrida que inicia, a sua corrida aqui na terra se inicia com o seu nascimento, até o momento em que ele vai aos céus. O segredo é porque ele olhava fixo para o prêmio celestial. Ele não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Seus olhos estavam convictos aonde ele devia chegar, qual era o seu destino. Ele suportou o que suportou, toda a humilhação, todos que estavam contra ele, a sua morte física. Ele deixa a sua glória para se tornar homem. Ele humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo semelhante aos homens. Mas não se apegou a isso. Ele percorre todo o trajeto, toda a corrida, porque os seus olhos estavam no prêmio, que era a plena comunhão com o Pai. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos para tudo quanto é lado. Nós nos sentimos perdidas. De alguma forma parece que as coisas não vão para frente. A minha vida com Deus não vai para frente. A minha vida no ministério não vai para frente. Não me sinto realizada como mãe. Não me sinto realizada como mulher. Parece que eu não tenho um propósito de vida. Eu olho para outras mulheres, eu não consigo ser como elas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos é apresentado prêmios aqui. Te é apresentado um casamento, então o seu prêmio é casar-se. Então você percorre a sua vida destinada a casar. Tem problema em casar? Não. Aquilo se torna um Deus na sua vida. Porque a profissão se tornou um Deus na sua vida, onde o troféu está lá no fim. Tem problema sermos ótimas profissionais? Não. Muitas vezes nos é apresentado prêmios terrenos.
E então nós vamos correndo. Uma hora é a liderança, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Você vai alcançar esse prêmio? Talvez sim. Talvez sim. Mas enquanto os nossos olhos estiverem fixos no prêmio aqui, a nossa corrida apenas valeu para esse mundo. Isso é duro, não é? Só verá a eternidade aquele que persevera até o fim. Somente aquele que vai até o fim receberá o prêmio celestial, que é a plena comunhão com o Senhor. Somente aquela flor que passar pelo ciclo da dor, o ciclo, como a gente leu no IP, de estresse, é que então vai florescer. E é muito interessante porque a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque essa é a vida com Deus, é chorar de noite o que tiver que chorar, e se alegrar de manhã quando tiver que se alegrar. A gente só quer alegria, a gente só quer e é coisa, entendeu? A gente não quer passar pela dor, mas o IP floresce assim que acaba o estresse. Sabe, não seja você uma mulher que é conhecida por surtos de fé. Sabe, surtos de fé? Uma hora, uma temporada, vamos, bora. Vou ler a Bíblia toda em 2 semanas. Vou cuidar de mulheres. Pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. Quero crescer no ministério. Quero evangelizar na praça. Passa 3 meses. Não quero mais nada. Não dá certo. É um saco. As pessoas são chatas. Deus não faz. Olha só, eu estou fazendo, Deus não responde. E sabe uma coisa que, aí é bem parênteses, que eu refleti algumas coisas acerca do plantar e colher. Eu estava fazendo a tarefa com meu filho há um tempo atrás, e aí a gente começou a estudar sobre isso. Tinha uma disciplina lá que é educação cristã na escola dele, e tinha que explicar semeadura, colheita e tal. E olha só que interessante, quando se fala de plantação, a nossa vida, nós estamos o tempo todo plantando e colhendo simultaneamente. Você está plantando e colhendo. Não tem um momento em que você só planta e aí você não colhe nada, e um momento que você só colhe e você não está plantando nada. Não, você planta e colhe ao mesmo tempo. Você talvez está plantando algo, e aí pode ser excelente, como uma vida com Deus, como pegar a palavra do Senhor e levar a sério, como investir no teu relacionamento com Ele, e uma hora isso vai dar frutos, que não é agora, amém? Não vamos comer a semente. Essa semana eu postei uma frase sobre isso. Não vamos comer a semente, tá? Vamos plantar. E você vai ter a colheita lá na frente. Porém, nesse tempo em que você está plantando coisas excelentes, talvez você está colhendo coisas lá de trás que você plantou e que foi ruim. Então, olha só que interessante. No mesmo momento em que você está lá, jejuando, orando ao Senhor, buscando a Deus, sabe, entregando a sua vida pelas coisas do Senhor, você está colhendo amarguras, mágoas, dores, pessoas que não te olham na cara, falta de perdão. E aí chega esse momento e muitas pessoas se questionam: mas que Deus é esse que não muda nada na minha vida? Ei, leva um tempo. Você precisa plantar e esperar o tempo da colheita. Mas se você permanece, continua plantando coisas excelentes no Senhor,
isso vai dar frutos. É natural. E quando der frutos, se você permaneceu plantando coisas excelentes no Senhor, vai chegar um momento em que você vai estar plantando no Senhor e colhendo as bênçãos. Plantando no Senhor e colhendo as bênçãos. Portanto, eu não sei em que estágio da sua vida você está. Talvez existam mulheres aqui que estão nesse estágio de colhendo dores e desacreditadas no Senhor. E eu quero te dizer, esse é o tempo de plantar. É plantar chorando para colher sorrindo. Esse é o tempo de plantar. E não quer dizer que você está colhendo coisas terríveis na sua vida. Quer dizer que você deve abandonar ao Senhor, porque Ele não é Deus. Eu gosto de imaginar o Senhor no céu dizendo: mas vamos lá, permanece, e você vai ver o que eu posso fazer por você. Sabe, perseverar, plantar, é o nosso ciclo de inverno. É ficar sem ver. É acreditar sem ver. É um tempo de deserto onde você não tem palavra de Deus na tua vida. E existem algumas chaves que eu quero ir para a reta final com você. Sobre perseverar. Primeiro, termine o que você começou. Nós vemos isso em Hebreus, no capítulo 11. Homens de fé, começando e terminando. Não seja conhecida por essa mulher que sempre começa algo e não termina. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de ter como critério saber que algo vai dar certo se ele começou bem. Começou bem, é de Deus. A matemática do Senhor costuma ser meio diferente da nossa. Confia nisso. Menos é mais, e assim por diante. Maior é menor. O que eu quero dizer é, o início do meu casamento, os 3 primeiros anos do meu casamento foram drásticos. Agressão verbal, agressão física da minha parte. Descobri que eu tinha bipolaridade. Engravidei com 5 meses de casado. Eu era uma menina, 18 anos. A solução da minha vida por um tempo era o divórcio. Meu marido super irrepreensível dizia: nós vamos permanecer e lutar. E eu dizia: quê? Eu não gosto de você. Ofensas. Ele ia pregar, meu marido é pastor da igreja lá, e o início do ministério ele ia pregar de roupa comprida, o calor, porque ele estava machucado, de eu arranhar ele, de machucar ele. Eu conto isso porque isso realmente foi sarado e hoje é motivo de cura para outras mulheres. E chegou um momento onde eu olhava para os meus filhos e eu falava: eles não merecem a mãe que tem. Eu olhava para o meu marido e falava: ele não merece a esposa que tem. Eu olhava para Deus e falava: eu não mereço, Senhor. E então, tirar a minha própria vida se tornou o maior sentido para mim naquele tempo. Quando você olha para esse cenário, talvez muitos diriam: isso não é de Deus. Esse casamento não é de Deus. Não começou muito bem, né? Nós permanecemos. Eu descobri que na verdade, eu sempre fui da igreja, sempre conheci o Senhor que os outros serviam, porém eu não tinha relacionamento com Ele.
Eu já cuidava de mulheres na igreja. E talvez vocês conheçam essa história, enfim, eu conto bastante ela. Em 2011, numa reunião pastoral, o meu marido, ministrando os pastores, para incluir uma lição nova no estudo que a gente tem para os membros, ele falou assim: gente, eu vou colocar aqui a lição, vou dar uma lida aqui com vocês, mas, enfim, espera-se que todos vocês conheçam Jesus e foi batizado. Pastores, né? E eu estava sentada naquela roda, e ele citou o seguinte, a lição é sobre batismo. Eis que tudo se fez novo, precisa haver um marco entre antes de Jesus e depois de Jesus, porque senão quer dizer que Jesus não foi o suficiente na sua vida, e todas as coisas velhas se passaram, os hábitos velhos ficaram para trás, e aquilo foi... Eu fui olhando para tudo aquilo, pensei, gente, ou a Bíblia está mentindo, ou eu não tenho uma vida com o Senhor. Bom, eu estou resumindo, muito resumido, isso é longos 4 anos. Eu decidi entregar minha vida a Jesus, isso foi muito doido para a igreja do meu sogro era pastor, meu marido era pastor de jovens. E vocês imaginem a esposa do pastor sendo batizada. A galera botou em xeque todas as coisas, né? E então... eu fui batizada, aquilo, eu sempre falo que foi a coisa mais sobrenatural que eu já vivi na minha vida. Eu era uma pessoa intragável, odiava gente, triste, sem esperança, sem vontade de viver, em meio às dores, medicamento não fazia efeito. Eu fui tomada pelo Senhor. Eu comecei a amar a igreja, eu comecei a caminhar com o Senhor, eu comecei a crescer em relacionamento, comecei a ler de fato a Bíblia. O Senhor começou a fazer algo novo na minha história. Restaurou por completo o meu casamento, restaurou por completo a minha figura de mãe. Eu sou totalmente transformada pelo Senhor. Não há nada de bom em mim. Sabe quando a Lari começou a falar sobre essa Lari, ser uma mulher, uma referência para ela, uma referência no Brasil, eu comecei a olhar para isso e começou a passar um filme na minha mente. Eu pensei comigo, não há nada de bom em mim. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem vida não ia ter mais. Estava tudo planejado. Você consegue entender que não é pelas suas forças? Se não for o Senhor na nossa história, não há nada de bom em você. É o Senhor que te transforma, é o Senhor que pode fazer algo na sua vida, é o Senhor que pode transformar a sua família, é o Senhor que pode transformar a sua identidade, é o Senhor que pode fazer algo novo, é o Senhor que pode começar a mudar você de dentro para fora, é o Senhor que pode enxugar as suas lágrimas, Ele te conhece. Quando foi que Deus disse na criação, e viu Deus, e viu que era muito bom? No início ou no fim da vida? No início. Ele cria a humanidade, Ele cria Adão e Eva e Ele diz, isso é muito bom. Quando foi que o céu se abriu e saiu uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer? Foi no início do ministério de Jesus ou foi na cruz? Foi no batismo de Jesus, foi no início do ministério de Jesus. Jesus ainda não tinha feito grandes coisas, Jesus ainda não tinha aparecido, Jesus não tinha feito milagres, Jesus não tinha sido crucificado. Mas Deus disse, Ele é meu filho amado. Jesus
confirma a identidade de Jesus. Ei, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Não foi no final, foi no começo. Porque talvez as coisas comecem bem, mas talvez as coisas não vão começar bem. Mas se o Senhor te levantou, se o Senhor te chamou, Ele é fiel para te sustentar em meio às dores. Permaneça, permaneça. Não se vislumbre com o novo. Nós temos essa mania de se vislumbrar com o novo. Nós temos mania de começar algo e não terminar. Essa igreja é muito legal, então vamos lá. Aí outra igreja abrir aqui, vamos lá na outra igreja. Aí porque essa pessoa vai curar, então vamos todo mundo lá. E a gente vai indo. Não se vislumbre com o novo. Vai até o final. Sabe, para a liderança dessa casa aqui, quero dizer algo muito importante. Líderes, invista nos fiéis e não nos afoitos. Sabe, às vezes a gente tem afoitos, pessoas com surtos de fé. Seja você um fiel a essa casa, fiel ao Senhor Jesus. Tenha uma aliança de compromisso com a igreja. Vai até o final. Ah, mas as pessoas são chatas. Bem-vindo à igreja. Vai até o final. Olha o que diz Mateus 24:11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. João 17:4, Jesus ora o seguinte: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Jesus tinha todos os motivos para parar no meio. Jesus tinha todos os motivos para parar no meio. E Ele completa a obra. Eu e você precisamos ter uma mente que glorifica a Deus. Comece. Tire do papel os projetos para o Senhor. Tire da sua mente aquilo que talvez uma pontinha de algo que o Senhor mexeu com você. Comece. Mas nós precisamos ter uma mente que glorifica a Deus, terminando, concluindo. Nós permanecemos na etapa do inverno pela memória da primavera. Porque o meu segundo ponto, minha segunda dica para você permanecer é: voltar sempre para o lugar onde me foi revelado quem Deus é. Tá difícil? Está passando por tempos de dificuldades? Volte para o lugar onde Deus foi revelado. Aquele lugar de encontro com o Senhor, o lugar de alegria. Esse é Deus. Muitas vezes nas nossas discussões lá de casa, eu permaneço porque eu sei quem é o meu marido. Em tempos de alegria, em tempos de primavera. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não mudou por causa das circunstâncias que você está enfrentando. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não te ama menos. Ele não esqueceu de você. Ele não parou. Ele continua sendo Deus. Quando Pedro desce do barco, vocês conhecem essa história? Jesus chama, Pedro desce do barco, uma tempestade, o mar revolto, mas ele desce do barco. Às vezes a gente ignora o fato de ele ter descido, porque eu nem descia, não descia. Mas ele desceu do barco. Às vezes a gente fala: Pedro é cagão, porque afundou. Peraí, gente. Pedro desce do barco. Primeiro que ele estava vendo um fantasma. O mar
cobrindo ele uma ventania. Ele desce do barco, porque ele ouve quem estava chamando. Ele confia em quem estava chamando. Porém, quando ele olha para os seus pés, ele afunda. Porque quem te faz andar não são os teus pés, não são as tuas ideias brilhantes, não são os teus planos maravilhosos, não é o teu dinheiro, não é a tua base, a tua família. Quem te faz permanecer andando por cima da tempestade é o próprio Deus. E por último, aumente a sua adoração. Para você perseverar, aumente a sua adoração. Jesus responde, Jesus cita o profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes. Ele diz assim, ele cita Isaías para aquela geração. Ele diz: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Jesus fala para aquela geração e fala para essa geração e fala para essa casa nessa noite. Sabe por quê? Porque o problema não é aquela geração. O problema é que esse é o comportamento humano. Muitas vezes nós amamos muito mais a performance do que o interesse por Jesus. Muitas vezes nós nos apegamos com aquilo que sentimos na epiderme, o arrepio, a performance. Nós confiamos que apenas isso é o Senhor. E nós vamos para casa segunda-feira e percebemos que a coisa não andou. O que nós vivemos aqui em comunidade, a alegria no Senhor, levantar as mãos, sentir o poder de Deus, ele precisa ser uma consequência do seu interesse por Jesus. Aumente o seu interesse por Jesus, aumente a sua paixão por Jesus. O que ele está dizendo é: ei, eu estou cansada de gente que me honra com os lábios, porém o coração está longe. Você que me honra com os lábios e o coração está longe, você não vai permanecer, porque o que te sustenta, a alegria no Senhor, é por causa do seu interesse, é porque Ele está te atraindo e você vai ao encontro do Senhor, aumentando o seu interesse. Ele diz: se você me buscar, você vai me achar. Estamos num ciclo e precisamos reflorescer, amém? Mas para isso, vamos enfrentar o inverno. E quando enfrentarmos o inverno, nós vamos permanecer. Cada escolha que você faz altera o seu destino. Cada escolha que você faz, ou constrói ou destrói. Escolha errado ou desista, e o seu destino será modificado. Para ganhar o prêmio existe um trajeto pré-estabelecido. E se você pegar atalho, não vai valer. E eu quero terminar com um exemplo. Eu tinha passado umas fotos, vocês não vão conseguir ver essas fotos, eles não conseguiram passar, porém eu quero explicar para vocês o que aconteceu. 30 de agosto de 1904, aconteceu a pior maratona olímpica da história. 34 graus, 40 quilômetros de terra de chão, 30 competidores. E existia uma pessoa que se chamava Frederick Lors. Frederick corre a maratona. Quando faltava 8 quilômetros, seus pés estavam machucados. Então ele desiste, ele sai da pista, ele desiste da corrida. E então ele começa a voltar para o ponto de chegada, desanimado, triste. E então vem passando um carro, ele pede carona e ele fala: você pode me levar até a chegada? Eu estou muito cansado.
o carro leva ele. Quando faltava 8 quilômetros para a chegada, ele pensou: pode me deixar aqui. O que vocês imaginam que ele fez? Voltou para a corrida. E ele chega em primeiro lugar. Ele foi aplaudido pela princesa, recebeu honraria. Meses depois, ele foi pego no flagra. As filmagens mostraram, as fotos, os jornalistas mostraram que Frederick burlou o sistema e não correu a corrida de fato. E ele foi tirado de todas as corridas para o resto da sua vida. E eu quero dar o último exemplo. África do Sul, 1999. Sérgio Motsoeneng, um repórter local, olhando para as fotos, viu que nas primeiras fotos o relógio estava no punho esquerdo. Na foto seguinte estava no direito. No final da prova, o relógio estava de volta no punho esquerdo. E então foram analisar as fotos porque acharam muito estranho. Eles conseguiram duas fotos. Uma, ele tinha uma cicatriz na canela. Na outra, não. Ele tinha um irmão gêmeos. Que em determinados pontos da corrida, eles iam para o banheiro químico, se trocavam e voltavam para a corrida. Da mesma forma, ele ganha em primeiro lugar. E então tudo isso vem à tona e ele foi banido da corrida. O que eu quero te dizer é: na maratona com o Senhor, na corrida com o Senhor, não é quem chega primeiro, é quem permanece até o fim. Vai florescer novamente aquelas que passarem pelo inverno rigoroso de Deus. Mas Ele vai fazer florescer. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar nesse momento. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer entregar para o Senhor nessa noite? Qual é o peso que te atrapalha nessa noite? Qual é o peso que te atrapalha para que você permaneça na corrida? Eu quero ler algo, escuta o que eu vou ler para você. Hebreus 10, no versículo 33, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mais uma vez, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, para a glória de Deus. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Feche os olhos aí no seu lugar. Eu quero falar com você que está passando por tempos de inverno na sua vida. Eu quero falar com você que está passando por tempos de tribulações, de dificuldades, coisas que você tem percebido que o Senhor tem movido dentro de você.
Se o Senhor está falando com você nessa noite, se o Senhor estiver mexendo dentro de você, aqui é uma casa que há liberdade. Liberdade para você se expressar para o Pai. Não precisa conter suas lágrimas, não precisa conter suas palavras. Começa a dizer para o Senhor com as suas palavras. Começa a dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Faz algo novo na minha história. Começa a dizer para Ele. Começa a mostrar suas dores para Ele. Começa a entregar para Ele. Começa a dizer sobre os seus pecados. Começa a pedir perdão. Peça perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por duvidar. Perdão, Senhor, por não crer. Entrega para o Senhor. Ele é o único que pode fazer algo na sua vida. Se o Senhor está falando com você nessa noite, eu quero pedir que você se coloque de pé. Se o Senhor está te levando para esse lugar de entendimento de que você precisa permanecer, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor te sustente nesse tempo. Coloque-se de pé se existe algo que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu quero dizer que essa noite pode se tornar um marco na sua vida. Creia no que Ele pode fazer. Creia no que Ele pode fazer. Eu não quero que seja uma noite emocional apenas. Eu não quero que apenas você se levante mais uma vez, que você mais uma vez faça algo que você sempre faz. Eu quero que essa noite seja diferente. Eu quero que essa noite seja diferente. Para isso, seja sincera com o Senhor. Seja sincera com o Senhor. Levante suas mãos. Levante suas mãos ao céu. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Começa a fazer algo novo na história dessas mulheres. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder. Vem com a tua graça, Jesus. Começa algo novo. Começa algo novo. Levante sua voz, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Começa a fazer algo novo, Jesus. Vem com teu Espírito Santo. Toma essas mulheres nas tuas mãos. Toma essas mulheres em tuas mãos para que elas sejam testemunha viva da glória do Senhor. Que elas se tornem testemunhas vivas da glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, receba essas mulheres, suas histórias, suas dores, suas aflições, seus anseios, seus planos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar agora, para encerrar. Se você percebe que você não tem um relacionamento com o Senhor, talvez você está habituada a vir à igreja, talvez você está habituada a fazer algumas coisas, domesticada a fazer algumas coisas, mas que você entendeu que na verdade você ainda não conhece o Senhor profundamente. Na verdade você ainda não tomou uma decisão de se arrepender e dizer: eu não sou nada, eu dependo exclusivamente do Senhor. Se nessa noite você quer começar um relacionamento de aliança com o Senhor, de que no tempo da dificuldade você permanecerá, que você não vai mais oscilar. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, entregando a sua vida a Jesus nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero pedir que vocês abaixem as suas mãos. Eu quero apenas que as pessoas que querem entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos. Amém, amém, amém. Não tenha vergonha. Nós temos vergonha de muita coisa nessa vida, mas de entregar a nossa vida ao Senhor, não tenha vergonha. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Faz algo novo dentro de mim. Seja o Senhor e o governador da minha vida. Eu me alinhanço com o Senhor nessa noite, para o resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém.